Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de abril de 2025, aqui em Utah, nos Estados Unidos. Agora são 8h30 da manhã. A temperatura de hoje, 8 graus. E vai subir, vai subir. Cotação do dólar, 5,64. Hoje é terça-feira. Vamos que vamos. Eu estou aqui dando uma catada na casa antes de trabalhar, porque hoje eu trabalho às 10h30. Vamos às novidades? Então, hoje nós vamos para a parte 13 da minha história aqui nos Estados Unidos, os perrengues que eu passei, né? Se você não me conhece, eu sou Ângela Suassuna, bem-vindo ao meu canal, vamos falar da vida. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal, nessa marca d'água que eu fiz ontem, tá bom? Me ajuda demais. E no final do vídeo eu vou deixar o vídeo onde eu conto a minha história aqui nos Estados Unidos, os perrengues que eu passei, para mostrar que a vida nos Estados Unidos não é fácil. A vida não é um brigadeiro como vocês pensam, viu? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2018, eu vim para estudar American Sign Language, dar um upgrade na minha carreira lá no Brasil, e deu tudo errado, tudo errado. Pensa numa coisa que pode dar errado, deu tudo errado. Eu morei no meu carro, perdi todo o meu dinheiro, mas eu sobrevivi e estou aqui para contar a história. No último vídeo, eu parei naquele vídeo que eu trabalhava, né, no dealership brasileiro. Dealership é concessionário de carros usados, né? Também pode ser de novos, tá? É concessionário de carros. Eu trabalhei no dealership brasileiro, né? Mas estavam me explorando, eu tinha que carregar pneu, fazer um monte de coisa, eu era praticamente um gerente lá, mas não ganhava o equivalente a tanto, né? Então eu saí, fui trabalhar para esse dealership americano, que o dono era canadense, e lá eu fiquei um bom tempo, né? Mas aí veio a pandemia e meu salário diminuíram pela metade, e quando a pandemia chegou aqui, era melhor estar empregado do que não ter emprego, né? Porque as coisas ficaram bem difíceis. Tudo fechou, tudo parou nesse país, então era uma situação complicada que, mesmo na situação irregular, eu tinha que ser grata por ter emprego. E foi justo aquela época que eu consegui sair daquele meu apartamento horrível, né, que eu não gostava, e consegui mudar para um apartamento de 3 quartos e 2 banheiros. Mas, assim, os americanos, eles foram muito solidários, né? Por exemplo, os aluguéis pararam de subir, porque todo ano o aluguel sobe aqui. Todo ano os aluguéis sobem, e eu estava com muito medo do aluguel subir, já que o meu salário tinha diminuído pela metade, né? E nessa época, enquanto o salário diminuía pela metade, né? O que eu fiz? Eu voltei para a limpeza. Né? E vou deixar uns. Agora, nesse corte aqui, eu vou deixar umas imagens de como são as casas para você limpar aqui nos Estados Unidos. Nem todas, tá? Nem todas. Mas no Brasil, a gente chama faxineira para fazer, pelo menos eu, né? Eu chamava minha faxineira no Brasil para ela fazer aquilo que eu não dava tempo de fazer no dia a dia, tipo lavar o banheiro bem lavado, passar a vassoura em cima nos cantos para tirar as teias de aranha. Eu não tinha tempo de fazer isso, mas eu escovava a privada, eu varria, eu passava pano. Minha casa não é imunda, a gente chama faxineira para dar um geral aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, eles chamam a limpeza quando a casa está inabitável, tá? Então eu vou deixar o vídeo aí e vocês me digam. Essa casa eu levei quase 10 horas para limpar, essa daqui também, porque eles eram acumuladores. Olha o estado da privada. Olha esse, era de um Airbnb. Não sei o que o pessoal faz. Olha, a gente tem que deixar desse jeito. Olha esse forno. Jesus, aqui, ó, vazou tudo no chão a gordura. Olha, eu não sei o que eles fazem, que fica tudo. Oi! Esse daqui a mulher regava as plantas todas nas banheiras. Olha aqui, deve mijar na parede. O que vocês acharam? É daí para pior, viu? É daí para pior. Então, eu voltei para a limpeza, eu ia fazer limpeza. Ops! Eu ia fazer limpeza com o Jardel, meu amigo, né? E tinha que fazer, porque o salário que eu ia ganhar no dealership americano não ia dar para eu pagar minhas contas do mês. Não ia dar para eu pagar. Oi, volta aqui. Não ia dar para eu pagar tudo
né, internet, e eu já tinha cortado um monte de gastos, e tudo ficou complicado na pandemia. O emprego da minha filha, o emprego do meu filho. Ai, olha que lindo esse pano de prato aqui. Silene, você lembra disso? Então, aí o que aconteceu? Eu tive que operar meu braço esquerdo, ó, não sei, a câmera é aqui, ó, não sei se dá para vocês verem a cicatriz aqui, ó. Eu tive tendinite lateral, bilateral, quer dizer, foi tendinite bilateral. Eu tinha uma dor, mas uma dor aqui dentro do cotovelo e aqui fora. Eu não conseguia erguer um copo vazio, porque me doía demais. E eu tentei fazer exercício, tentei fazer um monte de coisa para salvar, né? Mas não consegui. Aí eu fui na clínica Hope, uma clínica que tem aqui em Utah, que atende os imigrantes, né? Essa clínica Hope é uma clínica para renda baixa, eles atendem americanos que não têm condições de pagar seguro, e eu fui lá. Aí eu falei com o Dr. Moore, que foi super gente boa, ortopedista. Ele falou, Ângela, nós vamos ter que fazer uma infiltração no seu braço. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas você não pode fazer mais que 3 infiltrações por ano. Eu falei, tá bom. Aí ele, vou passar a infiltração hoje, você começa a fazer os exercícios, vamos ver se você consegue recuperar seu braço, né? Só que daí, essa infiltração é mágica, sabe? Assim que ele aplica, no outro dia eu não sinto mais nada. Parece que meu braço voltou ao normal, sabe? Então eu fazia os exercícios, era para ter durado mais que 3 meses, mas não durou. Depois de 3 meses eu estava de volta lá dele, vamos fazer outra infiltração hoje. Mas se não der certo, você vai ter que operar. Eu falei, dessa vez eu vou pegar firme. Aí eu fiz a segunda infiltração e falei, não, agora vou pegar firme, e fiz os exercícios que ensinaram, fiz alongamentos. Eu tinha falado com o meu ortopedista no Brasil, mas o que aconteceu? Não adiantou. Tive que ir para a faca e ele me falou, bom, vamos operar. E ele marcou o dia para eu ir lá, deu remedinho para eu tomar antes da cirurgia e tal. A minha filha me levou. Meu pai e a minha irmã, eles são médicos no Brasil, né, gente? E eu fiquei super insegura, assim, porque os médicos aqui, eles não são bons, sabe? Não são. Eu fico pensando, assim, como é que tem gente que vem do Brasil para fazer tratamento aqui? Eu acho que o que compensa é a tecnologia. Mas os médicos, eles não encostam a mão em você, eles mandam fazer um monte de exames, sabe? Às vezes, e aqui não tem medicina preventiva. Eu fiquei assim... Mas eu já tinha conversado com algumas pessoas naquela clínica lá, principalmente as mexicanas, as venezuelanas, que elas sempre têm ou túnel do carpo ou tendinite bilateral por causa da faxina, né? Do esforço repetitivo, que no Brasil você conhece como LER, lesão por esforços repetitivos. Então eu fazia muito assim, com o aspirador, muito assim, para esfregar, né? Então acabou que eu tive a tendinite lateral. Aí no dia minha filha me levou lá, né? E toda vez que eu ia pro médico no Brasil ou pro hospital, alguma coisa, meu pai estava lá, né? Para ver tudo. Ai, dessa vez eu fui sozinha. Então, toda hora, antes dele dar anestesia local, eu falava, é o esquerdo, viu? É o esquerdo, é meu cotovelo esquerdo, é meu cotovelo esquerdo. Que eu tava morrendo de medo dele cortar o braço errado, sabe? A gente escuta tanta história, né? E você tá sozinho. E eu falava, é o braço esquerdo, é meu cotovelo esquerdo. Eu sei, Ângela, eu sei. Ai, que bom que o senhor sabe. Aí eu operei meu braço esquerdo e fiquei ali, né? Trabalhando na Truck Ranch ainda, naquele dealership americano. E veio a pandemia. Aí, eu tinha acabado de sarar meu braço, né? Tinha acabado de operar meu braço, eu falei assim, agora como é que eu vou fazer para sustentar esse apartamento, né? Se meu salário foi diminuído pela metade, o que eu faço? Vamos voltar para a limpeza, fazer o quê? É o que tem no momento. Aí eu voltei para a faxina. Eu ia para a faxina com o Jardel, né? E ia para a faxina com quem me chamasse. Trabalhava lá na concessionária e ia para faxina, pegava faxina à noite nos predinhos, pegava serviço de babá, passeava com o cachorro, entregava pito. Eu tinha que fazer, eu tinha conta para pagar, gente, não tem como. Aí foi quando eu arrumei um emprego num restaurante. Esse restaurante que eu trabalhava era de uma família americana, tá?
Eles têm uma rede de restaurantes de café da manhã aqui, é bem famoso, mas assim, garçonete, né? Eles chamam aqui por server. A gente ganha por hora, o que não é muito. Na época eu ganhava $2,13 por hora. Galera da alimentação, o pessoal que está aí no Brasil fala assim, mas garçonete ganha muito bem, né? Porque só vive de tips, né? As gorjetas, você ganha $2,13 por hora, né? Aí, dependendo do seu atendimento, 15% é quando o atendimento foi mais ou menos. 18% o atendimento foi bom. 20% o atendimento foi assim, fora de série. E esse valor que você ganha de tips é baseado na sua conta. Então, vamos supor, se a sua conta deu $100 e você fez um atendimento excepcional, você vai ganhar $20, né? Mas café da manhã, a conta nunca chega a esse preço, a não ser que vá uma família imensa lá tomar café da manhã, sabe? Agora eu vou dobrar minha roupa aqui. Então, café da manhã dá geralmente assim, $20, $30, $40 no máximo. A não ser que vá aquela galera toda, né? Eles faziam muita reunião de business, né? Mas o foco, o restaurante, ele abria 5:30 da manhã. Mas a dona que abria, a dona não, ela era irmã do dono, Cindy. A Cindy, que abria o restaurante, ela não gostava muito de trabalhar comigo, porque ela já tinha 60 anos, tá? E ela me achava, assim, muito simpática. Quando eu estava lá, eu sempre era muito sorridente, muito brincalhona, então os clientes gostavam de pedir a minha mesa, né, a minha seção, porque eles separam o chão do restaurante aqui em seções, então cada garçonete tinha a sua seção. Então, várias pessoas pediam a minha sessão e ela ficava meio assim com ciúme, sabe? Eu acho tão feio isso, porque ela dava em cima de... Nossa, eu acho tão feio. Mulher, assim, que parece que fica desesperada, correndo atrás de macho, sabe? Bom, enfim. E ela ficava assim, chegava um homem bonito lá e falava, ai, vai ficar na minha sessão. Aí ela pegava o cliente para ela, nossa senhora, ela ficava, ai, ok. E ficava lá conversando, ai, não sei o que lá, ai, você é solteiro? Porque eu vou mesmo nesse bar, não sei na onde. E ficava assim toda hora, sabe? E isso me dava nos nervos, porque eu percebia que o cara, né? Acho que as pessoas ficavam assim, gente, tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. Eu não, eu tô lá para ganhar meu dinheiro, entendeu? Então vou lá, o que você quer? Agora tá bom, vou trazer, o que você quer mais? Tá, já comeu? Tchau, vá, vamos limpar a mesa e tchales. Porque eu preciso dessa mesa. E fora que lá nesse restaurante tinha muita competição, né? Além da Cindy, que parecia que estava sempre no cio, tinha a Ryan. A Ryan era ela é uma garota, acho que ela tem o quê? Agora ela deve estar com uns 22 anos. Mas, tadinha, inocente. Não, ela não é inocente, não. Na verdade, eu acho que ela é bem esperta, sabe? Porque no restaurante, a gente tem várias pessoas que trabalham junto. Por exemplo, tem os servers e os servers, né? Que a gente vai lá, chega, e aí, o que você gostaria de beber? Não sei o que. Então, a server. Tecnicamente, a server é só para refilar os drinks, tirar o pedido e receber a conta e só. Os food runners são as pessoas que, quando a comida sai lá na janela, a pessoa pega e leva lá para a mesa. Aí tem os bussers. Os bussers são aqueles que eu deixei a conta lá, o cliente pagou, vazou, o busser tem que ir lá tirar os pratos, tirar as louças, limpar a mesa e colocar tudo de novo para receber os novos clientes, né? Só que nesse restaurante, a gente era server, busser e food runner. Então era uma loucura. Eu tinha que sentar o cliente, tirar o pedido, mandar lá para a cozinha fazer, aí já chegava outra mesa, eu tinha que ir lá tirar o pedido, saiu a comida, eu tenho que levar para o cliente, aí o outro cliente já saiu, eu tenho que limpar a mesa, aí alguns clientes começaram a reclamar, falando que precisava de busser, não sei o quê, aí os meninos que ficavam na porta, que eram dois moleques, né, geralmente o hostess, ele ganha por hora, não ganha gorjeta, né, aí o hostess, todo lugar que você vai aqui nos Estados Unidos tem assim, ó, wait to be seated. Tipo assim, espera para você sentar. Então a gente tem que falar, quantas pessoas? Aí se tiver uma mesa vaga, você senta. Se não tiver, você fica na lista de espera, eles mandam uma mensagem para você falando que sua mesa está pronta, ou eles te entregam um dispositivo assim, que vai vibrar quando chega a sua vez. Aí os clientes começaram a ficar de muito saco cheio, sabe? Porque às vezes, de sábado, domingo, tinha 2 horas de espera lá. E o pessoal gostava desse restaurante porque eles tinham uma panqueca
que eles falam panqueca, que é panqueca doce, sabe? Eles tinham uns pancakes bem gostosos que eles chamavam de Heavenly Hot Cakes, né? Uma loucura. E o pessoal fica falando, mas trabalhar de server é super fácil. Gente, você fica quase 8, 10 horas só em pé, não dá tempo nem de fazer xixi, porque se você fizer xixi e chegar algum cliente lá na porta, né? Porque eles, por exemplo, tinha 6 sessões, então vai rodando. Chegou um cliente, vai na primeira, chegou outro na segunda, chegou outro na terceira e vai rodando. Aí chegasse a minha vez de sentar um cliente e ninguém me achava, eles já passam para outro, então você perde. Então não pode fazer nada, você tem que ficar... Eu nem água tomava, eu ficava para fazer dinheiro. Tinha dia que eu fazia bem, tinha dia que eu não fazia, tá? Teve um dia que eu fiz $32 só no dia. $32 em 8 horas de trabalho. Aí o restaurante fechava 3 horas da tarde e eu saía de lá exausta, sabe? Exausta. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Ele deu ré para conferir, ele falou, bom, tá tudo certo. Aí engatou primeiro e foi embora, entendeu? Aí eu ia fazer faxina, ia entregar pizza, o que tivesse eu ia fazer, porque eu tinha conta para pagar. E a Ryan era uma mimosa, por quê? Ela ia trabalhar com umas calças bem justas, porque o código de vestimenta lá, a gente tinha que usar calça preta com bolso atrás, né, para você colocar seu celular, o negócio de colocar o livrinho, a caneta, então tinha que ser calça preta, não podia ser calça leg, e a camiseta do restaurante. Então, a gente ia sempre trabalhar desse jeito, né? Mas a Ryan era Ryan, né? Ela ia trabalhar com umas calças fio dental, assim, umas calcinhas, e de leg, que dava para todo mundo ver. Aí ela fazia aquelas trancinhas, assim, sabe? Igual colegial, né? Que não sei o que acontece com esses homens aqui, tem uma fantasia por menina que tá no high school. Saiu o cliente da mesa dela, ela não dava conta de limpar, levar lá, sentar outro cliente, e repor o refrigerante, ou repor o café, e parari. Ela não tinha. Aí o que ela começou a fazer? Ela se insinuava para os meninos que eram hosts, né? Aí ela ficava deitando assim na caixa torácica, né? I'm so sad. Abraçava e ficava. E ela tinha uns peitão assim, pena que não tem nada aqui para demonstrar. Aí o menino era dessa altura. Aí ela encostava os peitão assim nele. Né? Moleque vai fazer o quê? Moleque ficava louco. Aí o que esses meninos faziam? Eles começaram a ajudar a Ryan, sabe? Eles começaram a ajudar. E assim, saía o cliente da mesa da Ryan, eles iam lá rapidinho, sabe? Aí fazia o buster, tudo. Eu falei, é assim que você vai jogar, nega? Tudo bem. Enquanto você tá vindo com feijão, eu já tô com a sopa pronta, nega. Eu sou brasileira. E eu vim lá do Nordeste. Mas meu sangue ferve. Aí eu falei, assim você vai jogar, nega? Vamos embora, então. Aí eu ofereci para os busters, eu falei assim, olha, toda vez que vocês me ajudarem a limpar uma mesa, eu vou te dar 5% do valor da minha conta, tá bom? E eu fazia bem lá, sabe? O pessoal gostava de mim, eu recebia tips de... Às vezes, uma vez por mês, eu recebia de tips, assim, gordos, $500 a mais. Tinha um cliente que todo mês ele ia lá, ele me dava $150 de tips, ele ia com a família toda, e eu brincava com as crianças, sabe? Aí eles ficaram loucos, acabava minha mesa, os busters iam lá limpar, ela ia lá. Eu estou tão triste. Aí encostava os peitos. Eu quero saber por que você não está limpando mais a minha mesa. Que vaca, né? Mimosa, desculpa, não vou falar mais isso. Entrou outra gerente lá, porque a Cindy, ela tinha que dar uma assessoria para filial em Salt Lake City, né? Aí contrataram uma gerente lá que chamava Mel, que de Mel era um fel, sabe? Aí essa mulher começou a pegar implicância comigo também, né? Começou a pegar implicância comigo, porque os hostas estavam limpando mais as minhas mesas, né? Lógico, que manda dinheiro, né? Aí a Mel falou assim, olha, nós vamos fazer uma reunião e a gente... Mas aí, além de eu estar fazendo isso, a Kathleen, a Lexi, a Mia, tinha a Melissa, todas as outras servers já estavam fazendo isso, porque elas já estavam sacando a da Ryan, sabe? Que os meninos só limpavam a mesa da Ryan e não limpavam as outras, né? Aí eu falei para as meninas, eu falei assim, olha, já, né, tô pagando tanto, não sei o que. As meninas, olha, nunca tive essa ideia. Aí as meninas acharam mais do que justo, porque os busters não ganham bem. E essa política da server dar um pouco de dinheiro pro buster já existe faz algum tempo em alguns restaurantes aqui, sabe? Aí
A Mel não gostou disso. A Mel, porque ela não queria dar o dinheiro dela também, né? Porque o que acontecia com a Mel? A Mel, lembra que eu falei que tinha 6 sessões? Tinha 6 sessões e tinha o bar, o balcão, assim, onde todo mundo sentava lá. Nos finais de semana, era só a gerente que ficava lá, que atendia o balcão. Durante a semana, o balcão era de todo mundo, né? Porque o movimento durante a semana não é tão como nos finais de semana. Então, se eu atendesse um cliente no balcão durante a semana, a tip era minha. Né? Já no final de semana era do gerente. Só que daí a Mel começou a sacanear. O que ela fazia? Gamora, para. Ela pegava e quando chegava um cliente lá e eu atendia, ela pegava todas as tips do balcão para ela. E a gente começou a perceber isso, né? Aí a Cindy deu uma chamada dela, aí ela ficou com mais ódio de mim, porque ela achava que eu que tinha dedurado, mas não foi, a Cindy percebeu. E ela ficou com um ódio mortal de mim. E tinha os take-out. O que é os take-out? É quando o pessoal faz pedido por telefone e vai lá retirar. Aí você tem que empacotar, ver se o cliente tem ketchup, se ele pede maionese, se ele pede isso, aquilo, tem que ser tudo direitinho. E a hora dela empacotar, ela tava muito assim, louca, ela tremia, assim. Eu falei, está tudo bem? Ela, sim, sim, sim. E eu percebi que ela estava toda assim, ela ia trabalhar sempre de moletom, sempre de capuz, sabe? Ela não, e os dentes dela, assim, tudo podre. Aí teve um dia que eu fui buscar, porque acabou o ketchup, aí eu fui buscar lá no dry storage. O dry storage era o estoque seco, porque eles tinham o estoque molhado, que eram as coisas lá de bebida, né? Aí tinha o estoque cold, que era fruta, legumes, e tinha o dry, que era assim, pão, ketchup, farinha, essas coisas, né? Aí eu fui lá para buscar o ketchup que estava acabando. A Mel estava lá dentro, né? Acho que ela não percebeu. Sem o sapato, e ela estava aplicando drogas, porque acho que ela já tinha aplicado droga na veia, porque ela não tinha mais onde aplicar, então ela aplicava no meio dos dedos do pé. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, aí ela saiu correndo, ela foi lá fora, nem deu tempo de eu me defender. Aí ela chegou pra Cindy falando, ai, a Ângela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, chama a câmera aí. Vamos puxar a câmera. Ah, e aí a câmera não está funcionando, a câmera isso, a câmera aquilo, né? Aí ficou uma coisa assim, disse pelo me disse. Eu falei assim, mas eu vou continuar trabalhando. Aí me deram como é que fala? Uma advertência por escrito, né? Eu falei, mas eu vou pegar essa nega, ela vai me pagar, ela vai me pagar. Aí eu comecei a andar com uma câmerazinha que eu comprei, que pequenininha, que você põe no peito, assim, ninguém vê, parece uma caneta, sabe? E você vai filmando. Aí um dia, né, quando aconteceu o mesmo erro, eu peguei e mostrei pra Cindy. Aí acabou minha carreira lá, né? Eu falei, também o que eu vou ficar fazendo lá? Mas eu já tinha arrumado meu emprego na Kit, que é onde eu estou agora. Só que no começo, aqui nos Estados Unidos, para você trabalhar período integral, são 40 horas por semana. Para você trabalhar meio período, são 20 horas por semana. Então, 4 vezes 4 ia dar 160 horas por semana, né? E eu não tinha 160 horas por semana, porque era só um nenê, eles eram médicos no ER, né? No emergency room, então eles não tinham como que me dar 160 horas. Então eu trabalhava um pouco lá e eu trabalhava os dias no restaurante lá, que de quarta e quinta eu nunca trabalhava com a família, nunca. Então eu combinei com elas, eu falei assim, olha, vamos fazer assim, eu continuo trabalhando quarta e quinta aqui para vocês e fico de babá na família. Aí o final de semana que eu não trabalhar, eu venho trabalhar aqui para vocês. Aí eles, tudo bem. E ficou assim. Aí eu trabalhava na família lá nos horários, que são muito loucos, né? Porque eles são médicos no IAR, né? Seria tipo pronto-socorro no Brasil. E trabalhava lá no restaurante. Mas aí, quando aconteceu isso, sabe? Eu falei assim, pra que eu preciso disso? Eu tenho que ficar provando toda hora que eu sou boa, que isso e aquilo. Aí eu comecei a preencher ficha em outros restaurantes e avisei meus clientes, né? E eu falei assim, e aí? Eu falei, eu vou sair. Por quê? Eu falei, por causa disso, né? Ai, me fala para onde você vai, não sei o quê. Aí eu fui para outro restaurante, nesse restaurante servia bebida alcoólica. Nossa, daí era pauleiro, eu tive que aprender a fazer coquetel. Olha, aí eu saí desse restaurante e fui para outro restaurante que servia bebida alcoólica. Aí quando o restaurante serve bebida alcoólica, as tips são maiores, né? As tips são maiores porque álcool é mais caro.
E trabalhar de garçonete não é fácil. Eu nunca tinha trabalhado assim como garçonete, mas ninguém te ensina nada. Quando eu comecei lá, você tem que passar o dia inteiro shadowing, tipo assim, seguindo alguém, e você vai só aprendendo olhando, mas a pessoa não tem muito tempo de ensinar, porque, ó. Aí eu falei, vamos que vamos. Aí eu errei. Nossa, o primeiro mês assim eu não fazia nada de dinheiro, nada, 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 nada. E eu com medo da mulher me mandar embora, né? Porque estava sendo terrible, terrible. Eu não sabia nem o que era half and half, né? Porque esse era um café, era um restaurante de café da manhã. Então, quando as pessoas vão tomar café, tem milhões de creamer. Tem de baunilha, tem French, tem half and half, heavy cream. Aí eu ficava, é muita coisa para eu aprender. E eu fazia uma salada, sabe? E a gente mesmo que fazia o café também. Tem a cafeteira lá, então tinha os coadores, né, os filtros, tudo pronto para você fazer o café. Então tinha café uma vez, o café duplo, que ele é com mais café, né? E tinha o café descafeinado. Ai, uma frescura. Aí uma vez eu não sabia. Eu não sabia que quando o cliente pede double, é aquele café mais forte, com mais pó de café, né? Aí você fica com a cafeteira, assim, a chaleira, né? A jarrinha. Aí você vai servindo. Você viu que a pessoa tá sem café na caneca, você tem que ir lá e despejar o café. Aí, todo mundo reclamando que o café estava forte, que o café estava bom, que o café é isso, aquilo. E eu não sabia, né? No outro dia chegou essa leva de cliente lá reclamando do café, que o café estava fraco. Aí a Alex veio comigo, Ângela, que café você serviu ontem? Eu falei, eu servi aquele ali da direita. Não, aquele lá não. Aquele lá é só pra gente. É só pra gente beber, pra gente aguentar o tranco que deu. Aí eu dei aquele café pra todo mundo lá e todo mundo saiu feliz, porque o café deu uma energia, né? E eles queriam aquele café e eu não sabia. Acho que o pessoal saiu tudo loucão lá, tudo pilhado, assim, né? Era culpa minha. Aí eu falei, não sabia, né? Então, fiz muita besteira, mas daí chegou. Eu mostrei a câmera lá com o filme da Mel, eu falei, não tem para que eu ficar provando toda hora que eu sou uma pessoa boa, né? Vou sair desse. Aí eu fiquei 2 semanas lá no meu emprego de babá, procurando outro emprego, aí foi quando eu fui para esse restaurante, que era café da manhã, era almoço, era tudo. E nesse restaurante servia bebida alcoólica, mas eu continuava ganhando $2,13 por hora, né? Para você ver, não é fácil não, a vida não é um brigadeiro. Então estou quase fechando esse ciclo aqui da minha história nos Estados Unidos. O outro restaurante também passei uns perrengues. E é isso aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve aqui, ó, tá bom? E boa semana para vocês, gente. Muita luz, muita paz, muita coisa boa. Namastê. Muita gente me perguntou por que eu falo namastê. Sabe o que é namastê? Eu me curvo, o Deus que está em mim se curva ao Deus que habita em você. Né? Então, isso significa uma referência de paz, de luz, de respeito. É tudo que eu quero transmitir para você que está me seguindo aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? Namastê, gente. Um beijo. Tchau, bom dia.